Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como de costume, já vai deixando seu like e se inscreva aqui embaixo. Hoje estamos iniciando mais um projeto aqui do canal, que é o Papo Tech, que é o papo que a gente vai bater aqui sobre tecnologias, que foram enviadas também as perguntas lá no Instagram. Para você que chegou aqui de paraquedas, o nosso canal tem o intuito de mostrar a nossa evolução. Nós somos dois estudantes, né? Fazemos a faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estamos aqui mostrando a nossa trajetória. Isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre algumas perguntas, algumas dificuldades que algumas pessoas tiveram e vieram nos procurar, e algumas que a gente pesquisou também, que é a dificuldade na parte de tecnologia. Então a gente vai tirar algumas dúvidas e vai falar sobre o nosso decorrer, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente pensava antes e o que a gente está pensando agora. Porque todo mundo vai passar por dificuldades. Então não ache que vai ser simplesmente fácil. A gente está aqui hoje para responder algumas perguntas e esperamos que atendemos às suas expectativas. Então vamos lá, vamos iniciar agora a primeira pergunta. A primeira pergunta que nos chamou a atenção, que normalmente é a primeira que todo mundo faz para tirar a dúvida inicial, é: qual a maior dificuldade que você teve lá no início? Então, gostaria de perguntar ao Gabriel, qual seria a primeira dificuldade que você teve lá no início? Eu acho que a minha primeira dificuldade foi, entender o que é tudo isso, né? Porque a tecnologia é muito amplo. Aí a gente depara com termos, back-end, front-end. Então acho que a primeira dificuldade foi entender aquilo que cada coisa, cada nome se refere, para depois começar a buscar aquilo que mais me interessa. Eu acho que mais ou menos a princípio foi isso. Tem mais coisas, mas a princípio foi isso. Para mim foi praticamente isso, mas teve algumas coisas a mais que me chamou mais atenção. Por quê? Quando você chega assim, no momento que você chega na parte de tecnologia, você tem uma certa dificuldade, porque às vezes as pessoas falam sobre tecnologia, você pensa sobre computador, mouse, vem aquelas partes práticas que você visualiza. Mas quando você vê a questão de códigos, é muita informação ao mesmo tempo e você não tem tanto conhecimento sobre aquilo. Às vezes até nada. Você não tem nada. Então você chega a assustar. E principalmente para quem está entrando, não é necessário, porém ajuda muito, que é a questão do conhecimento do inglês. É algo que, se você olhar simplesmente e tiver na dúvida se quer ou não seguir aquilo ali, talvez faça você recuar um pouco. Mas é muito tranquilo, mas isso me assustou muito no início. A segunda pergunta que foi mais buscada foi: como você se organizava para estudar? Bom, como eu falei, né, é muita coisa, a gente acaba fazendo algumas besteiras, né? Por exemplo, a gente vai aprender uma linguagem de programação sem antes saber lógica. Então, para quem não sabe, isso é fundamental. Você primeiro precisa aprender algoritmo, aprender lógica, para depois começar a aprender uma linguagem. Esse foi meio que eu e ele seguimos esse caminho, né, de tentar uma linguagem. Então, meio assim, meio atabalhado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e para depois você tentar ali de fato evoluir. Eu acho que no começo não tinha organização, né? Era tudo ali no vambora, é a tecnologia, estou estudando, então eu acho que é isso. Cara, exatamente, a gente já começou por uma linguagem de programação sem saber, tinha que buscar muita coisa antes. Sim. Então, até critério de organização, voltando um pouco, a gente tem nosso pensamento em questão de organização mais voltado, mais próximo antes de faculdade, era o ensino médio. Então, o que a gente tentava fazer, além de já estar estudando errado, como eu te falei, sobre a questão de estudar diretamente linguagem de programação, a gente tentava dividir o tempo. Pelo menos eu fui assim. Cada tempo que você tinha na escola, em torno de 40 a 50 minutos. Então, a gente meio que na teoria, vamos estudar 40 a 50 minutos, vamos dar uma pausa e depois estudar de novo. Só que, cara, na prática, é muito difícil seguir isso e principalmente manter a constância. Não tinha constância, cara, porque às vezes no primeiro dia você estudava 2 horas, porque tu tava ali motivado, tu queria aprender tudo ao mesmo tempo, tava maravilhoso, mas quando bate a primeira dificuldade, a gente já recua, aí tem um dia que a gente estuda só meia hora, no outro dia a gente não estuda, estudamos muito hoje, tá bom, é o suficiente. Então essa foi a minha organização que era antes, né? Acho que foi uma tentativa de organização, né? Tentativa, cara. Tentar se organizar ali no princípio, mas como ele falou, a primeira dificuldade já esfria muito. A gente está lá estudando, porque o estudo a gente se motiva pelo resultado. Quanto mais resultado a gente tem, mais motivado a gente quer estudar aquela matéria. A partir do momento que chega ali um ponto, e sempre chega, né? Para quem quer evoluir, sempre chega um ponto que tu tem a dificuldade e bate esse esfriamento, esse desânimo, que é normal.
Então vamos para a próxima pergunta, que é como você se organiza agora? Bom, eu acho que essa pergunta meio que vai ficar igual, porque a gente meio que tentou se organizar junto, que foi tipo fazer uma planilha daquilo que de fato era importante, né? A partir do momento que a gente entendeu o que a gente quer seguir, né? Que é mais a princípio o caminho assim do front-end, que para quem não sabe é a parte visual do site, né? Tudo que você vê, imagem, texto, essa parte de front-end, que é uma parte que acaba motivando mais, como a gente falou, porque a gente faz uma alteração e vê direto na tela ali o que a gente está fazendo. Então a gente faz lá no código, insere uma imagem, a gente vê o nosso resultado. Então a gente começou a fazer isso. Botamos de segunda, por exemplo, tem 6 matérias para estudar, põe cada uma em um dia da semana e estuda sempre meia hora ali cada uma, pelo menos, né? Se puder estudar mais, estuda, mas tendo ali um intervalo de 10 minutos e tal, e se quiser voltar, volta de novo. Eu acho que é essa organização. Cara, com certeza, essa organização ajuda muito, gente. Não fica pensando que às vezes você só tem meia hora para estudar no dia, que não vai ser o suficiente. Pô, isso é primordial, ajuda muito, e principalmente a questão de pausa, cara. A pausa, a gente tem que ter essa pausa para poder tirar um pouco da mente focada naquilo ali. A gente tem que fazer uma distração, vai no banheiro, vai beber uma água, vai fazer alguma coisa para tirar aquele foco, para o cérebro esfriar, para depois você manter. Mas uma coisa que não pode fazer, cara, que antes a gente aprende muito na prática, né, cara? Às vezes a gente não aprende com o erro dos outros, uma coisa que a gente tem que fazer, que ajuda muito, que é deixar de estudar durante muito tempo. Você acaba esquecendo aquilo, cara. Você não pode deixar um tempo tão longo, que na verdade são, quanto mais ou menos, em torno de 20 dias, você tem. 21. Em torno de 21 dias. Se você não revia aquela matéria em si, você praticamente já esqueceu. Então você vai ter que retroceder, você vai recomeçar. Então olha o tempo que você perdeu. Essa próxima pergunta acontece muito e às vezes eu até fiquei na dúvida, cara, muitas das vezes, que, olha essa pergunta, é melhor estudar sozinho ou com alguém? Cara, eu acho que depende, né, na minha opinião, assim. Porque o que acontece? Na tecnologia, né, principalmente, se você não tiver alguém ali estudando contigo, ali passando o mesmo perrengue com você acaba desanimando. É claro que também tem muitos fóruns, né, tem o Discord, tem o Stockflow, tem o GitHub, então tem vários, a comunidade tech, acho que é a mais unida que existe. Porém, eu acho que tem que ter essa divisão também, porque às vezes a gente se junta aqui para estudar e acaba meio que a gente entra em outros assuntos e tal, se perde. Às vezes a gente marca um dia para estudar, aí chega aqui, aconteceu alguma coisa, a gente conversa e tal, e acaba perdendo foco, acaba estudando pouco. Mas eu acho que é primordial que você tenha alguém do seu lado, cara. Nem que seja pra te cobrar, falar, e aí, estudou? O que tu estudou hoje? O que você estudou, me ensina, né? Que quando a gente ensina, a gente fixa mais. Então eu acho que estudar com alguém é de fato muito mais válido do que estudar sozinho. Com certeza, galera. Essa questão de estudar junto ajuda muito, principalmente na questão da motivação. Porque, às vezes, nós somos seres humanos, cara. Às vezes, quando a gente está desanimado, ou aconteceu alguma coisa na nossa vida profissional, pessoal, então faz parte, às vezes, a gente se desanimar um pouco. Isso vai sempre acontecer, não acho que vai ser uma ou duas vezes, sempre vai acontecer algumas vezes. Porém, aquela pessoa, cara, não fica assim, acontece, amanhã é outro dia, não deixa de estudar por causa disso. Isso aí incentiva muito, e principalmente, às vezes, você vê o progresso da outra pessoa, tu fica mais motivado. Questão, a gente está estudando junto, a gente está correndo atrás, está fazendo tudo certinho. Ele conseguiu, às vezes a dificuldade minha que eu tive, por que eu não pergunto para ele? Vou ficar batendo tecla. Claro que eu vou correr atrás, se eu não achar de alguma forma, vou tentar ali perguntar ele, ver o que está acontecendo, que às vezes é um mínimo detalhe, por conta desses dias, às vezes, que você ficou desanimado, você não percebeu. Ele que está mais tranquilo, com a cabeça resfriada em si, ele percebeu e passa pra gente muito mais fácil. Só tem uma questão, essa de estudar junto ou separado, o que acontece? Nem sempre a gente vai estar junto estudando fisicamente. Claro que a gente segue uma linha de estudo, porém eu estou estudando na minha casa, todos os tópicos, e ele está estudando na casa dele. Mas a gente sempre troca informação. Sim, às vezes a gente abre reunião no Teams para tirar uma dúvida, para fazer até de fato uma reunião mesmo.
essa, muito válido. essa questão de reunião também que a gente faz é muito importante, cara. Porque isso ajuda muito, porque cria um hábito muito mais profissional pra gente. Porque normalmente a gente não faz isso. Quem de vocês estuda na escola ou na faculdade, vocês fazem uma reunião semanal ou faz um encontro? É muito difícil. Só que quando você mantém isso, você se torna mais profissional e mais organizado. Isso com certeza vai ajudar muito daqui pra frente. É isso, galera. Então vamos para mais uma pergunta, que essa daqui é meio que um resumo, porém é muito importante. O que você faria de diferente hoje se fosse iniciar os estudos? Então, como eu vejo essa pergunta, né? Vou mudar um pouco e vou falar assim, como eu ensinaria para alguém? Por exemplo, eu pegaria todo o conhecimento que é necessário e básico, colocaria de uma forma cronológica para essa pessoa. Por exemplo, a gente está montando aqui uma série, né? Tem alguns vídeos, tem mais vídeos para vir de HTML5 e também vai vir também vídeos de CSS. São duas coisas que é fundamental para quem está começando. Eu botaria para estudar HTML, CSS. Depois, se a pessoa quer evoluir para uma linguagem de programação, aprenderia primeiro a lógica de programação e depois uma linguagem. Eu acho que hoje eu me organizaria assim. Cara, com certeza, porque ajuda muito, como a gente já falou. A gente iniciou totalmente errado diretamente numa linguagem de programação, então a gente não entendia nada. Hoje em dia a gente tem essa parte de cronologia, o que estudar, cada tópico. E também é muito necessário, cara, você assinar uma plataforma de estudo, porque elas te dão ordem cronológica para poder seguir os seus estudos. Porque simplesmente a internet tem muito conteúdo, como o Gabriel falou. E como você não sabe a ordem, você acaba estudando tudo avulso e acaba às vezes não se encontrando. E às vezes tu acha um determinado assunto que tem a lição A, a lição B, só que não tem continuidade. Então não adianta, você tem que se organizar e saber por onde você está andando. Como ele falou, tem alguns vídeos já de HTML, eu acho que é muito interessante você prestar atenção nesses vídeos, começar aí pelo início, realmente, é o básico para você ver a estrutura. E o HTML é muito bom porque você consegue verificar isso no navegador. Você, quando tem o efeito visual, você vê aquele progresso, você fica muito mais motivado. Então isso é muito interessante. Depois dá uma passada lá, confere a nossa playlist. Vai estar aqui em cima. Eu nunca acerto, mas vai estar por aqui. Vamos lá para a próxima pergunta. Cara, essa pergunta aqui, tem muita gente que realmente parece óbvio, porém o óbvio as pessoas também têm que ouvir. Mas preste atenção nessa pergunta. Você acha que devemos esperar o computador ideal para iniciar os estudos? Cara, eu acho que na vida não existe momento ideal para nada. Para nada. Então, você não deve esperar o computador ideal, mas também tem que ter o bom senso, né? Não tem como fazer muitas coisas naquele tubo e tal, mas a maioria hoje, até os celulares hoje são muito melhores que vários computadores. Então você pode mexer no celular, mas também é interessante que você tenha um computador, é mais recomendado, e hoje em dia qualquer computador assim de R$1.000, R$1.500 já está satisfazendo bastante a necessidade. Então, você não deve ficar esperando, porque toda vez que a gente põe uma motivação e um bem material, se você reparar, a gente logo em seguida, quando consegue esse bem material, a gente puxa para outro. Por exemplo, eu falo assim, só vou programar quando tiver um computador de R$3.000. Aí em seguida, quando chega o computador, tu vai fazer, só vou começar a estudar quando eu tiver uma cadeira gamer. Quando tu tem a cadeira gamer, tu vai falar, só vou começar a estudar quando eu tiver um mousepad aquele brabo. Então, você sempre vai passando as coisas, para bens materiais, você no final não acaba fazendo nada. Tem uma frase muito boa, né, que é comece antes de estar pronto. Então, toda vez que você começa antes de estar pronto, seja ali emocionalmente, né, ou com conhecimento, ou seja material, você já sai na frente de muita gente, porque tem muita gente pensando assim. Tem bastante gente. Cara, com certeza. Essa frase, eu já estava até pensando nela aqui, começa a estar pronto. Por quê? Com certeza, em alguns momentos da nossa vida, a gente já fez isso. A gente esperou algum momento como desculpa, né, cara? Como desculpa. Porque, vou esperar ter o computador, vou juntar dinheiro. Só que, às vezes, o computador que você quer, e pelo salário que você recebe, ou é emprestado, você paga o cartão, não sei como que é a sua forma de pagamento. Às vezes vai demorar 2 ou 3 anos. Eu tô botando pra cima, é claro que tem pessoas que conseguem antes. Porém, imagine esse tempo que você tivesse com um computador razoável e estudando, seria 2 a 3 anos de estudo. Cara, já um tecnólogo, você já faz um tecnólogo, já tem uma formação de nível superior. Verdade. Imagine se você estiver esperando isso para comprar o computador para depois começar a estudar.
Olha o tempo que você perdeu, cara, a oportunidade que você perdeu. E com certeza, cara, querendo ou não, você estudando ou não, o tempo vai passar. Então é muito mais fácil iniciar do jeito que você está e vai ter dificuldade, mas é melhor ainda, porque quando há dificuldade você busca formas de como resolver aquilo. E isso é muito importante na parte de tecnologia, porque isso você sempre vai se deparar com isso, sempre vai ter desafios a todo momento, nada é repetitivo. Então põe isso na cabeça, comece antes de estar pronto. Então temos uma pergunta aqui também que remete bem próximo à anterior, que é assim, o que devemos ter para iniciar os estudos em tecnologia? Cara, primeiramente tu tem que ter um computador de 3 mil reais, né? Uma cadeira gamer. Não, brincadeira. Tipo, o que a pessoa deve ter? Acho que muitas pessoas vêm pra tecnologia, tipo, como um canto da sereia, né? As pessoas vêm, tipo, olha o salário alto, olha não sei o quê. Mas, tipo, minimamente a pessoa tem que gostar de fazer. Minimamente, tu tem que gostar de fazer. Porque, como ele falou, né, a tecnologia, tu aperta espaço, deu erro. Qualquer coisa que tu faz dá erro. Então, tipo, você tem que saber lidar com frustrações, né? Saber que o Google é seu amigo, você tem que ser uma pessoa a qual saiba perguntar. Se você for uma pessoa que tudo você quer resolver por si, fica difícil. Tu tem que saber pesquisar ou perguntar a alguém. E também eu acho que tem que ter bastante, assim, disciplina, vontade de aprender. O estudo, assim, não para. Você terminou de estudar, tipo, por exemplo, a gente já tá pensando, terminou a faculdade? Vamos fazer uma pós, porque não dá pra ficar parado, porque as coisas mudam muito rápido. E também é até interessante fazer um tema se a faculdade, né, ensina a programar, se a faculdade de fato vale a pena, assim. Então é um vídeo que a gente promete aí trazer depois. Mas é isso, disciplina. Cara, é exatamente o que o Gabriel falou, porque primeiro você tem que gostar de tecnologia, cara. Não adianta você vir aqui porque não, eu quero ganhar 7 mil reais por mês. Primeiro que não é assim, cara, é um processo. Não, você começa lá como estagiário, quando você começa a ganhar, às vezes como estagiário tu nem recebe. Depende, tem empresas que fazem isso, mas é experiência, põe isso na tua cabeça. Às vezes não deixa uma oportunidade passar por conta de valores. Você tem que botar numa balança, tem que ver os seus custos e tudo mais. Mas para cada um tem um efeito diferente. Mas primeiro você tem que gostar de tecnologia, tem que gostar de aprender, tem que gostar de sempre estar estudando, porque não é uma coisa que você estudou hoje e o resto da tua vida você não precisa continuar estudando para poder fazer aquele determinado trabalho. Porque a tecnologia evolui todo dia, todo dia. Então você tem que correr atrás. Uma coisa que tem que ser muito importante, cara, é a questão de network, é comunicação. Você tem que se comunicar. E hoje em dia tem mudado muito no aspecto de tecnologia, porque antes o pessoal que era tratado como TI em geral, programadores, desenvolvedores, design, trabalho com parte de tecnologia, ele não tinha tanto contato com essa comunicação. Só que hoje em dia, tá vendo a evolução para tu ver. A comunicação veio para dentro da tecnologia, é algo que fez evoluir. Porque aquela questão, a minha dúvida em si, às vezes por orgulho ou algo do tipo, eu não pergunto e acabo me travando. Só que a comunicação fez você chegar a patamares absurdos, que hoje em dia a gente está com a parte de blockchain, olha só. E é aquilo, a gente não é somente uma pessoa que trabalha sozinha. Você na sua empresa sempre tem uma equipe por trás. Você não trabalha sozinho, eu programo em determinado site, eu faço alguma coisa. Não, cara, é uma equipe, é uma estrutura, tem muita gente por trás, como qualquer outro tipo de serviço. Porém, a tecnologia evolui a cada tempo, a cada dia ali, é absurdo. E eu acho que é o principal, né? Que as vagas de emprego, eles já pedem essa tecnologia. Acabou de sair, já tá pedindo e às vezes até a gente brinca, né? Às vezes pede experiência de 2 anos de algo que foi inventado em 1 ano. Tem 1 ano de existência e estão pedindo experiência de 2 anos. Então, tipo, o mercado evolui-se muito rápido. Então você precisa estar sempre motivado, sempre querendo buscar mais conhecimento. Bom, então vamos para a última pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo. Então, a última pergunta é, estudar tecnologia é fácil? Cara, sendo sincero, não. Sendo sincero, assim, como aqui a gente é bem franco, não. Mas só como a gente falou, né? Nessa experiência que a gente vem se estudando, você precisa seguir uma cronologia. Você seguindo uma cronologia, sabendo lidar com frustrações, né, que acontecem, acho que em todas as áreas,
Então você precisa, primeiramente, busque alguém que saiba te aconselhar, te direcionar. Inscreva aqui no canal, que a gente vai estar atrás. Mas, tipo, ou como a gente faz como a gente, tipo, assina uma plataforma que ela vai te dar uma cronologia. Mas se você for estudar assim avulso, né, querendo pegar assim, as linguagens de programação assim de cara, você vai ter muita dificuldade. Acho que é por isso que tem um déficit muito grande de programadores, né? Porque pessoas já atrás já tentando programar e acaba achando difícil e desiste. Cara, com certeza, a questão de não é fácil, não é simples, mas eu acho que se você tiver dedicação e foco, com certeza você vai conseguir. Isso aqui é primordial, mas bote na sua cabeça que você não vai aprender nada de um dia para a noite. É ao tempo, mas só depende de você, cara. A informação tá ali, tem meios gratuitos, meios pagos, tem mentores, tem cursos, tem um canal para te ajudar. Então, realmente só depende de você. Então, a gente tem que correr atrás e vamos embora. É isso então, galera. Eu vou deixar agora as nossas redes sociais para vocês acompanhar a gente, saber o nosso processo, nosso dia a dia, nossos estudos, acompanhar lá o nosso feed e stories. Você encontra lá no Instagram como pc.ascendência. A gente vai deixar lá na descrição do vídeo. E o Gabriel, onde se encontra? O meu é gabriel.ascendência e também tem um canal, tem o Instagram do canal, que é canal Ascendência. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, porque aqui nesse canal o comentário é na sala de aula. Valeu! Valeu!